Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, resolvi gravar uma videoaula com as explicações de alguns exercícios da lista que vocês farão para me entregar, para que vocês possam estudá-los e entregar e se preparar para a prova. Bom, a lista está aí, observe que ela vale 5 pontos e vocês devem entregar no dia da prova de recuperação. Bom, os primeiros exercícios são muito simples. O exercício número 1, que ele é muito simples, calcular o valor de f de 1, é uma coisa extremamente elementar. Vou só começar para vocês e vocês depois terminam. Bom, f de 1 é simplesmente substituir x por 1. Então vai ficar menos 2 vezes 1 mais 3. Bom, aí o valor vocês calculam. Bom, a questão número 2, dada a função f de x igual a 4x mais 5, determine x tal que f de x é igual a 7. Observe que o que a gente quer achar o valor do x. E a imagem de x é igual a 7. O f de x é igual a 7. Então a gente substitui na função o valor da imagem de x por 7 e faz as contas. Então a gente sabe que f de x é igual a menos 2x mais 3. No lugar do valor da imagem de x, o problema fala que a imagem de x é igual a 7. Então, 7 é igual a menos 2x mais 3. E aí a gente resolve essa equação. Então, nós temos que 2x é igual a 3 menos 7. Ou seja, 2x é igual a menos 4. E concluímos, então, que x é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Ok? Determinado o valor do x. Na questão número 3, eu vou fazer a letra A para vocês. A B e a C fica para vocês fazerem. O que está pedindo para a gente? Escreva a função f de x igual a x mais b, sabendo que f de 1 é 5 e f de menos 3 é igual a 7. Então, deu para a gente que a imagem do 1 é 5, então na hora que eu substituir o x por 1, esse resultado tem que dar 5, então vamos fazer isso. F de 1 seria, então, eu substituir na função. É igual a 5. Mas o que é f de 1? É eu substituir na função. Então, vai ficar a vezes 1 mais b é igual a 5. Então, daqui eu tiro a equação que a mais b é igual a 5. Usando a outra informação dada, que a imagem de menos 3 é igual a menos 7, ou f de menos 3 é igual a menos 7, então a gente faz o mesmo procedimento. Aqui tem um menos. Então eu tenho que a vezes menos 3 mais b é igual a menos 7. O que a gente conclui disso? Que menos 3a mais b é igual a menos 7. Então o que nós temos aqui é um sistema. Como que a gente resolve esse sistema? Vocês podem resolver da maneira que vocês acharem mais fácil. Talvez a forma mais fácil de resolver esse sistema é ela multiplicar essa expressão aqui por menos 1, é a primeira equação. Aí a gente teria menos a menos b igual a menos 5 e teremos menos 3a mais b igual a menos 7. Então, na hora que a gente soma as duas equações, menos a menos 3a dá menos 4a, b menos b cancelam. E nós temos que menos 5 menos 7 dá menos 12. E nós concluímos então que A vai ser 12 dividido por 4, que é igual a 3. Achado o valor do A, eu vou achar o valor do B agora. Bom, aí eu uso uma das duas expressões anteriores. Eu tenho que A mais B é 5 e o A vale 3, então eu tenho que 3 mais B é igual a 5. E nós concluímos então que B seria 5 menos 3, ou seja, B vale 2. Bom, achamos o valor de A, o valor do B. Então, a função que a gente tem seria f de x igual ao A, que é 3x, mais o B é 2. Então, essa é a função procurada. Ok? Então, a letra B e C é muito parecida. Vou resolver com vocês a questão número 5. A questão número 5 fala o seguinte. Na produção de peças, uma indústria tem custo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida.
sendo x o número de unidades produzidas. Escreva a lei da função que fornece o custo total de x. Então, o custo não depende do número de unidades produzidas, então a gente na letra A, a gente escreve que C de x, o custo, seria o quê? Seria o valor fixo, que é R$8, mais o custo por unidade, 0,50 vezes x. Essa seria a expressão que vocês vão escrever. Essa expressão, se quiser deixá-la um pouco mais parecida com o tipo de função que a gente tem, vocês poderiam escrever que c de x é igual a 0,5x mais 8. Ok? Então, qualquer uma das duas funções está ok. Bom, calcule o custo de 100 peças. Então, na letra B, eu quero achar a imagem de 100. Então, eu quero calcular o C de 100. Bom, substituir o x por 100, porque eu quero calcular o valor de 100 peças, então eu substituo aqui. Então, seria 0,5 vezes 100 mais 8. 0,5 vezes 100 dá 50. Mais 8 seria um resultado de R$58. Então, a resposta, o custo de 100 peças, R$58. Bom, mais um exercício aí para ajudar vocês. O exercício 6. Considere a função de R em R, definida por f de x igual a 5x menos 3. Então, na letra A, essa aqui é uma função. O A dela vale 5, não é isso? E o B dela vale menos 3. O coeficiente angular é 5, o coeficiente linear menos 3. Então, as respostas são todas simples. Letra A. Verifique se a função é crescente ou decrescente. Como o A é igual a 5, que é maior que 0, então se o A é maior que 0, a função é o quê? Crescente. Então escrevemos função crescente, A maior que 0. Letra B, o zero da função. O zero da função são as raízes da função. Então a raiz da função é o valor de x quando f de x é igual a 0. Então é só a gente fazer 5x menos 3 igual a 0 e fazer as contas. Então 5x seria igual a 3. Isso implica que x seria igual a 3/5. Então 3/5 é o zero da função. Letra B, resolvida. Então x igual a 3/5 é o zero da função. Letra C, o ponto onde ela intercepta o eixo y. A função sempre intercepta o eixo y quando x é igual a 0. Então a gente pega x igual a 0 e substitui na expressão. Quando x for igual a 0, o f de 0 é igual a 5 vezes 0 menos 3. Ou seja, é igual a menos 3. Geralmente a gente sabe também que onde ela intercepta o eixo y é o valor de x igual a 0 e o valor do b, que é menos 3. Poderia ser feito assim então. Então, o ponto onde ela intercepta o eixo y, a gente vai chamar de EY, ele é formado por duas coordenadas, que é um ponto. O ponto então seria 0 para x e menos 3 para y. Tudo bem? A letra D pede para a gente fazer o gráfico da função. Então é um esboço apenas do gráfico da função. Como a gente vai esboçar esse gráfico? Então a gente tem que pensar nas interseções desse gráfico com os eixos. Eu sei que quando x é 0, ela intercepta o valor do y em menos 3. Então a gente vem aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Então a função passa aqui, 0 e menos 3. E quando o y é igual a 0, a raiz dele é 3/5. Eu vou supor que 1 está aqui, 3/5 é um pouquinho antes do 1. Vou colocar aqui, ó. Seria o ponto 3/5. Então a função passa por esses dois pontos. Então esse seria o gráfico da função, ok? O valor de y, o valor de x. Na letra E, pede para a gente fazer o estudo sinal da função.
Estudar o sinal da função, a gente só precisa das raízes. Então a gente sabe que a função é uma função crescente, então ela toca o eixo x de baixo para cima, e a raiz dela é o ponto 3/5. Estudo sinal. Então, antes do 3/5, os valores de x anteriores ao 3/5 são negativos e posteriores ao 3/5 são positivos. Então, o estudo sinal da função é falar. Então, y é maior que zero para x maior que 3/5. Ou seja, a direita aqui do 3/5. Y é igual a zero para x igual a 3/5. Exatamente a raiz. E y é menor que zero para x menor que 3/5. Ok? Bom, então tá aí 3 exercícios para vocês irem estudando.